Muito bem, amados. Então, bem-vindos, à nossa aula de Epístolas Paulinas nesta tarde. Nós estamos na página 28 da apostila e na tarde de hoje nós vamos começar a trabalhar a Epístola de Paulo aos Efésios. Amém? Então, apostila, página 28, Epístola de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. O máximo que nós pudermos fazer de aulas presenciais, por nós sermos um número resumido de pessoas, nós vamos fazer. Amém? Na verdade, se não tivesse esse toque de recolher, terça-feira agora a nossa aula ia ser normal, presencial, tá? Mas em função disso é que eu pedi que vocês viessem no sábado, à tarde, Estava falando com o irmão de Sante, a aula pelo aplicativo é uma bênção, mas às vezes tem uma dificuldade com o aparelho, como foi o teu caso, às vezes tem uma dificuldade com o manuseio, como foi o caso da irmã Joias, que só conseguiu ligar o áudio, não conseguiu ligar o vídeo, Então, assim, a aula com o aplicativo, na verdade, ela é um quebra-galho, para nós não ficar sem aula, tá? Mas sempre que nós pudermos nesse período, nós vamos estar fazendo presencial. Eu estive em reunião com o prefeito essa semana, inclusive o pastor de vocês estava junto também. Acredito que ele ainda vai falar alguma coisa, não sei. E o prefeito falou que é possível que na semana que vem seja tirado esse toque de recolher ou aumentado até as 10 da noite, tá? Com relação ao comércio, ele falou para nós que a solução que eles encontraram por enquanto é dividir o comércio da cidade em setores e cada setor trabalhar por rodízio num dia da semana, para não ficar muito parado, tá? Com relação a insumos, álcool gel, luva, máscara, eu perguntei para ele, ele disse que fizeram uma compra grande no município e que o município, na verdade, estaria até mais bem equipado que o hospital regional nessas coisas, tá? Com relação ao hospital regional, ele falou que está muito preocupado, porque parece, não me lembro bem a quantidade, se é 21 ou 25 respiradores que eles têm. E os infectologistas fizeram uma previsão, eles trabalham com previsões, Então, assim, se houvesse um descontrole, vamos dizer assim, no pior quadro imaginável, seriam 80 pessoas infectadas por dia no litoral. E o hospital tem, se não me engano, 21 ou 25 respiradores só. Então, precisaria no mínimo mais uns 50 respiradores aqui, tá? Eu perguntei para ele esse negócio do governo federal, do governo estadual com relação a isso. Ele disse que por enquanto ele não sabia nada, e se foi comprado, o governo ainda não distribuiu isso para os municípios, ou pelo menos para cá, tá? Então, em síntese, assim, para vocês ficarem mais ou menos ao par, com relação à igreja, ele falou que as igrejas até 50 pessoas, com esse distanciamento aí das cadeiras, tendo álcool gel, tá? Elas estão autorizadas a funcionar normalmente, tá? Desde que não quebre o horário do toque de recolher. Então, eu perguntei para ele, por exemplo, amanhã o meu culto vai ser 5 da tarde. Ele disse, está liberado. Ele e o secretário de segurança estavam juntos. Está liberado, pode fazer. E aí um pastor disse, mas eu estava lá fazendo, chegou uma viatura da polícia militar, mandou fechar a igreja, tive que fechar a igreja no meio do culto. O secretário disse, não, está errado, eles não têm esse direito, eles não podem fazer isso, e se acontecer alguma coisa, os senhores liguem para mim, direto para mim, a gente vai pegar o telefone dele, eu vou pegar com o apóstolo Emerson, que eu já resolvo a situação, mas ninguém na guarda municipal está autorizado a fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido, a não ser que seja fora do toque de recolher, aí é outra história, tá? Inclusive com relação a nós pastores,
eles chegaram ao ponto de dizer que se nós quisermos sair à noite, mesmo no horário do toque de recolher, para orar pela cidade, levando a nossa credencial, nós estávamos autorizados. O prefeito pediu oração, disse que está dormindo 2 horas por noite só. Na verdade, eles estão mortos de medo, entendeu? Se descontrola o negócio, eles não sabem o que fazer. Então essa é a hora da igreja se manifestar. Amém? Essa é a hora, né? A gente crê ou não crê. A Bíblia funciona ou não funciona. Essa é a hora. Amém? Bom, então vamos para a página 28, né? Vocês já abriram aí. A epístola de Paulo aos Efésios, amados, tem 6 capítulos e 155 versículos, tá? Possivelmente datada do final da década de 50 ou início da década de 60 da era cristã. Historicamente, nós já vimos bastante na matéria anterior, né? Mas tem mais alguns detalhes aqui que o professor Juliano colocou. Então, historicamente, a cidade de Éfeso foi um polo comercial da época, situada geograficamente com acesso ao rio Caísto, facilitava o comércio de produtos vindos, faltou um S ali, né? Vindos do interior. Então Éfeso é um entroncamento comercial, né? Entre, vamos dizer, o interior ali da região, né? Espalhando as mercadorias ali por todo o Mediterrâneo e o Oriente Médio. Desfrutava de uma considerável prosperidade, pois acolhia o templo da deusa grega Ártemis, tá? Se você procurar na internet as 7 maravilhas do mundo antigo, você vai ver que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, considerado na época, né, era o templo de Ártemis. Ártemis nada mais é que a mesma deusa Diana, que é a mesma deusa que Jeremias vai falar no seu livro, chamada Rainha do Céu. Então esse ídolo, ele tem vários nomes e ele tem várias mutações no decorrer da história, e está presente ainda hoje nas várias formas de adoração, tá? Tanto no paganismo, como infiltrado também, até mesmo em alguns ramos do cristianismo, com outros nomes, outras formas, outras aparências, outros rituais, outros cultos, mas o espírito que está ali é o mesmo, tá? Bom, então a cidade tinha prédios públicos, né? Muitos prédios públicos, ginásios de esportes, teatros e até mesmo um arco do triunfo. Esse arco foi construído no ano 3 antes de Cristo. Quando nós falamos de Éfeso, amados, nós falamos desse centro cultural do mundo antigo, tá? População de origem judaica muito grande também. Então, muitos desses irmãos de origem judaica se convertem com a chegada de Paulo, né? O estabelecimento da igreja, enfim. E Éfeso vai se tornar um dos grandes centros difusores, um dos grandes polos. Na verdade, na minha opinião, antes do eixo do cristianismo mudar para Roma, né, o grande polo foi a cidade de Éfeso. Então nós temos os grandes polos onde o cristianismo foi crescendo e se disseminando. Primeiro Jerusalém, né? Depois o evangelho chega onde? Na região de Samaria. Depois entra lá em Antioquia. De Antioquia, aí sim ele vai para Éfeso, tá? De Éfeso esse eixo desloca para Roma, ok? Então
cidades, vamos dizer assim, que têm uma importância muito grande nessa questão do desenvolvimento histórico e missionário do cristianismo, ok? Bom, quando você lê Atos, né, o Atos confirma a ida de Paulo em Éfeso. Então Paulo esteve de fato lá. Quando? 2 ocasiões. Primeiro, na segunda viagem missionária, e lá ele anuncia, na sua primeira ida a Éfeso, ele anuncia primeiramente aos judeus o Evangelho. Vamos ler ali juntos, gente, Atos 18, verso 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Amém? Muito bem. Para ensinar sobre o Espírito Santo e ministrar o batismo para os discípulos que não haviam recebido o Espírito. Atos 19, versos 1 e 2. Foi a segunda ocasião em que Paulo esteve lá, né? Vamos ler. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondera: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como é que pode, né? Tinha gente na igreja, né, discípulos, então já havia uma igreja, que eram batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento. Por quem? Por Apolo, que apesar de poderoso e eloquente nas Escrituras, mas tinha uma visão ainda muito limitada ao judaísmo, né, com relação ao cristianismo, mas muito não tão ampla, vamos dizer assim, como Paulo, né? Isso mostra um princípio interessante, né? Que você pode ser alguém que tem muita bagagem, né? Porém tem pouca visão, né? Tem muita bagagem, porém tem pouca compreensão, vamos dizer, em termos de aplicabilidade daquela bagagem teológica ou cultural que você tem. Isso acontece muito hoje na igreja, né? Tem muito, nós temos dois extremos hoje, né? Nós temos o extremo daquele tipo de ministro que não tem formação teológica, ou tem uma formação teológica muito deficiente, ele é fraco de doutrina, ele é fraco de teologia, né? E por outro lado também tem o outro extremo, tem aquele ministro que o cara é um verdadeiro intelectual, né? Não só em teologia, mas em várias outras áreas, né? Porém ele não consegue fazer as leituras, vamos assim dizer, ele não consegue aplicar corretamente, né, aquele conhecimento, aquela bagagem que ele tem no sentido do crescimento e da edificação da igreja. Eu vejo muito isso às vezes no meio dos nossos irmãos que são de linha teológica mais tradicional, né? Então o cara é teólogo, é filósofo, é pedagogo, é psiquiatra, é tudo que é coisa, né? Mas você vai ver, ele não consegue traduzir isso, vamos dizer assim, para a linguagem acessível ao povo e utilizar essas coisas como ferramentas no crescimento e na maturidade da igreja, do seu povo. Eu vejo que no meu caso, por exemplo, é uma grande vantagem que o Senhor me concedeu, né? O fato de eu ser teólogo e ser um intelectual, mas ao mesmo tempo ser pastor, estar à frente da igreja no dia a dia, na prática. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi a traduzir numa linguagem acessível e em termos práticos aquilo que eu tenho de bagagem para o meu povo. Vocês podem ver que muitas vezes eu estou dando até uma aula para vocês e quando a coisa fica muito técnica, né? Já perceberam várias vezes isso, né? Eu entro com algum exemplo
normalmente do meu ministério ou de algum ministério de algum colega que eu fiquei sabendo. E aí parece que as coisas ficam mais claras, né? Bom, então é o caso de Apolo, né, gente? Efésios, gente, pode ter surgido como uma carta circular, então não só para a cidade de Éfeso, mas para boa parte das igrejas, aonde atualmente hoje é a região oeste da Turquia, tá? Você vê que coisa interessante, né? Você percebe que na maior parte das vezes, quando nós trabalhamos com a questão do cristianismo primitivo, né, aquela região ali da Ásia Menor, né, que hoje é mais ou menos a atual Turquia, Grécia, né, é a região onde mais se disseminou o cristianismo. E hoje você vai lá, né, a Turquia é um país islâmico, né? Você vai lá, o cristianismo praticamente é inexpressivo, né? Então é gozado isso daí, né? E aí isso aí é aquele princípio, né? Não basta você, o maior desafio não é você conquistar o território, o maior desafio é você manter a conquista, né? Entendeu? É que nem a questão do político, o maior desafio não é ganhar a eleição, o maior desafio é cumprir o mandato. Olha o nosso presidente hoje, né? Então, amados, é a mesma coisa, né? A igreja, né? Às vezes eu vejo gente assim com aspirações ministeriais, né? E a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas o maior desafio não é você chegar a estar à frente de uma igreja, de uma escola teológica, de um grupo, você ser consagrado a pastor ou qualquer coisa assim, né? Isso aí não é desafio. O maior desafio é o depois, é o pós, entendeu? É o pós, né? Eu tenho autoridade para falar, porque eu estou há 25 anos na estrada. Se você olhar lá no meu canal no YouTube, olha lá no meu canal no YouTube lá uma mensagem que eu coloquei lá chamada sobre a corrida da fé. E ali eu falo, né, que a vida cristã, né, ela é uma prova de resistência. Ela não é uma corrida de 100 metros raso, uma corrida de velocidade, uma prova de velocidade, uma prova de explosão, né? Mas ela é uma maratona. A vida cristã é uma corrida de resistência. Então nós temos que cuidar muito com essas novidades que surgem por aí, entendeu? Nada contra, né? Coisas novas, Deus também é um Deus de coisas novas, amém, né? Mas muitas vezes eu vejo por aí surgindo visões novas, ministérios novos, né? Enfim, né? Compreensões novas, né? E muitas vezes isso fica só no campo da novidade. Então não troque o certo pelo duvidoso, né? Tem muita gente por aí que muitas vezes abandona a sua igreja, o seu pastor, o seu líder, que já está ali com ele, com ela há muitos anos, né? E vai atrás de uma novidade por aí, né? Ai, porque lá está uma bênção. Mas a pergunta que eu faço sempre é a seguinte: beleza, lá não sei aonde pode estar uma bênção, mas será que daqui 20 anos vai continuar uma bênção? Será que daqui 10 anos aquele lugar vai continuar existindo? Tem um exemplo aqui, ó, de um pessoal aqui que era do meu ministério, né? Lá uma benção, lá uma benção, lá uma benção, tal, um negócio de uma determinada igreja, né? Uma determinada igreja que tem num estado vizinho aqui nosso, né? Que o pessoal gosta muito de ir lá para tomar café, né? Não sou contra, ir lá é uma benção. Só que o que o pessoal não entende é o seguinte, né? Lá é lá.
Lá é lá. Aqui não é porque tem o mesmo nome que vai ser igual lá. Né? E aí não, e vamos para lá, e uma bênção, beleza. Largaram o pastor aqui, ó, que cuidava deles há mais de 20 anos. Foram. Chegaram lá, congregaram, acho que 6 meses? Não deu 6 meses. O pastor um dia chegou no culto e disse assim: irmãos, aí o cara espiritualiza, né? Deus falou comigo que o meu chamado não é aqui, é em Curitiba. Já estou com a mudança pronta, amanhã estou indo embora. E sabe o que esse cara fez? Chamou uns garotos lá, uns meninos. Esses aqui vão ser os novos pastores. Deus falou comigo, vou consagrar eles. Aí está eles lá na mão de eram 3, dos 3 já está um. Gurizada que não sabe nada, uma gurizada, na minha opinião, até que o nível é abaixo do nível deles, porque vocês sabem, né? Modéstia à parte, mas quem foi meu discípulo, né? O cara está lá, entendeu? Então, muito cuidado com essas novidades, porque às vezes você olha, né? Entendeu? A igreja do pastor lá tem 40, 50 irmãos. Mas é 40, 50 irmãos que eu estou há mais de 20 anos caminhando. Agora, de repente, lá não sei aonde, tem 1000 irmãos, mas daqui 2, 3 anos, 5 anos, aquilo se acaba. E aí? Então, nós não podemos andar por aparência, nós temos que andar por conteúdo. Você tem que olhar qual é o conteúdo do ministério, qual é o conteúdo da igreja, qual é o conteúdo do líder, qual é a relevância desse cara para a tua vida, para a tua família, para a tua cidade. Entendeu? Porque às vezes, irmãos, tem gente que não tem relevância, mas agrega muita gente em volta deles. Não confunda carisma com relevância. Não confunda boa oratória com relevância. Entende? Não confunda a aparência, né? Às vezes o cara arruma alguém aí que se agrada do ministério dele, um empresário, um industrial, o cara vai lá e ó, pau, banca, né? Aí aluga o maior barracão da cidade, bota ar-condicionado e bota um monte de coisa, e eu não sou contra isso, né? Mas amanhã depois, quer dizer, aí tu vê uma super estrutura, e o cara que está lá não tem relevância nenhuma. E amanhã depois esse cara aí que está bancando ele, inventa de bancar outro, tira a verba, ó, vai pro buraco. Cansei de ver isso aqui em Paranaguá, cansei. E ainda hoje, infelizmente, ainda hoje eu vejo isso. Então nós não podemos nos iludir. Amém? Então, Efésios capítulo 1, verso 1, ó, vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém? Aos santos de Éfeso, percebe? E fiéis. Quem são esses? Não só os santos de Éfeso, os outros, das outras igrejas da região. E aos fiéis em Cristo Jesus. A gente passa batido isso aqui, né? A epístola aos Efésios trata da forma que se anuncia o Evangelho. Irmãos, tem uma forma correta de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho todo mundo anuncia, entendeu? Agora a questão é como anuncia, né? O Evangelho, sublinha isso aí. O Evangelho não é de particular interpretação, mas sim pautado nas doutrinas dadas por Cristo à sua igreja. Sublinha toda essa frase aí para mim. Filha da volta.
Era 15 horas quando nós começamos, né? A irmã me falando aqui que o negócio lá está parado, é só dar a volta. Tá. Amém. Não, a irmã escreveu aqui, tá parado aqui para mim passar com o carro. Eu escrevi, dá a volta. Vamos lá. Então, gente, o Evangelho não é de particular interpretação, mas sim pautado nas doutrinas dadas por Cristo à sua igreja. Aqui eu vou bater pesado, sempre. Não existem várias interpretações. Existe uma interpretação que é a correta. Podem haver, como nós vamos ver na matéria de panorama do Apocalipse, podem haver maneiras diferentes de abordagem, mas interpretação é uma. E como é que eu sei qual é a correta interpretação? Simples. É aquela que harmoniza as várias doutrinas bíblicas. Então a interpretação da Bíblia nunca é pessoal, mas ela é doutrinária. Escreva isso aí, a interpretação da Bíblia é doutrinária e não empírica. A interpretação da Bíblia é doutrinária e não empírica. É doutrinária e não empírica. Vocês lembram o que é empirismo? Empírica com E, EM, empírica. Vocês lembram o que é empirismo? Eu já ensinei isso para vocês. O que é uma pessoa empírica? O que é o empirismo? Isso. Empirismo, a pessoa empírica é a pessoa que anda de acordo com as impressões dela e não de acordo com o que de fato é. Então, para uma pessoa empírica, vamos dar um exemplo. Se eu olho para o sol e eu sou uma pessoa empírica e decido seguir o meu empirismo, eu vou dizer assim, que a Terra gira em torno, aliás, o Sol gira em torno da Terra. Se eu sou uma pessoa empírica, eu vou dizer que o Sol gira em torno da Terra. Por quê? Porque eu estou parado aqui na Terra e a minha experiência, o meu ponto de vista está mostrando que quem anda é o Sol. Agora, uma pessoa doutrinária ou dogmática vai dizer não. Apesar de parecer que o Sol é quem anda, mas não é ele quem anda, é a Terra que anda ao redor dele. Por quê? Porque há uma lei, que fala sobre isso. Então a pessoa empírica, ela analisa tudo a partir da sua experiência própria, do seu ponto de vista, dos seus sentimentos, dos seus argumentos, entendeu? Impressão própria. Isso tem ou não tem na igreja? É mensagens, né? Sim. Mensagens do camarada que vem pelas coisas ali que não tem nada a ver com a palavra. Sim. Me dá Impressionar a igreja. Sim. Me dá um exemplo de
Vocês ouvem toda hora falar isso aí lá na célula, na igreja, em tudo que é lugar. Exemplo de empirismo no meio dos crentes. Você já teve aquela pessoa que é seu liderado? Vocês são líderes de célula, todos vocês? Não? Mas já, você também. Mas já viu na célula, né? Aquela pessoa que está na célula e aí ele recebe uma instrução que ele não está muito afim de seguir. E aí o que ele fala? Eu acho que, ou então, mas Deus me falou. Isso é empirismo. Isso é empirismo. Porque, mas Deus não fala? Fala. Fala com pessoas? Fala. Não é só com líderes ou ministros. Mas Deus nunca fala desalinhado com a escritura dele, com a palavra dele. Se alguém te disser que Deus falou em desalinho com a palavra dele, isso é empirismo. Na escritura. Paz, bem-vindo. Tem álcool lá na porta se quiser. Amém? Então, nenhuma escritura de particular interpretação. O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso. Eu tenho está escrito aqui no meu celular, tá? Um caso que foi assim, né? O cara veio congregar aqui comigo, né? Veio lá da igreja de vocês, inclusive, né? Deus me falou. Faz, Fábio. Estou na página 28, gente. Deus me falou. Beleza, Deus falou, né? Tá. Ficou acho que uns 3 anos aqui, né? Aí um belo dia Deus falou de novo para voltar para lá. Aí eu confrontei ele, eu digo, mas peraí, mas 3 anos atrás você me falou que Deus tinha te falado. Aí agora Deus mudou de ideia. Então assim, ó, se você quer falar alguma coisa, isso que o Eli falou está muito correto. Não bota Deus no meio. Mesmo que seja uma coisa espiritual, diga, olha, eu penso. O próprio apóstolo Paulo, em algumas vezes fala isso na escritura, né? Penso eu, né? Digo eu. Então tem coisa que você vai ver no Novo Testamento que Paulo dá a opinião dele, e outras coisas ele ordena e fala com peso doutrinário. Agora não, o que a gente faz, né? Ou muitas vezes vê por aí o pessoal fazendo, né? Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus não sei o que, Deus não sei o que, e aí mistura a coisa que Deus falou com pensamento nosso, com sentimento nosso, com opinião nossa, e acaba que Deus não falou coisa nenhuma, e depois muitas vezes o evangelho é envergonhado, e a própria pessoa é envergonhada, porque daqui a pouco ele está fazendo uma coisa contrária, e não pense que não vai ter lá alguém que não é crente que vai notar, e vai dizer, não, mas peraí cara, tu disse que é crente, que Deus te falou, agora tu está fazendo o contrário? Então gente, a epístola aos Efésios mostra isso. O evangelho não é de particular interpretação, o evangelho é doutrinário, ele não é empírico, ele é pautado nas doutrinas da Bíblia. Logo, agora faz um raciocínio aqui comigo. Se eu não conheço, se o evangelho, se a pregação do evangelho, amém, é pautada nas doutrinas da Bíblia, e eu não conheço as doutrinas da Bíblia, logo eu não vou repetir, a Beriana já pegou, vamos lá. Se a pregação do evangelho é pautada nas doutrinas da Bíblia, e eu não conheço ou não quero conhecer
é coisa de teologia, tá? Se a pregação do Evangelho é pautada nas doutrinas da Bíblia e eu não conheço ou não quero conhecer as doutrinas da Bíblia, logo eu não deveria fazer o quê? Andar por aí pregando. Ou será que o cara que não conhece mecânica, mas tem uma interpretação do que ele acha que pode ser mecânica, deveria andar por aí abrindo o motor do caminhão dos outros, Fábio? Sim ou não? Não. Garanto que lá na oficina chega um monte assim, né? Tem. E aí o que acontece? Quando ele abre o caminhão para consertar, ele faz mais estrago ou conserto? Mais estrago. Então vocês estão vendo que a questão doutrinária, ela está conectada com o querigma. Querigma é uma palavra teológica, tá? Significa proclamação do Evangelho. Se quiserem até anotar, pode anotar. A palavra querigma, com K, querigma, com K e G mudo, querigma, significa proclamar o Evangelho, é a proclamação. A proclamação está ligada com a doutrina. Se eu não tenho doutrina, logo eu não devo proclamar, porque se eu proclamar, proclamarei errado. Aí você diz assim, tá, mas e quando a Escritura fala assim, né, de pregar o Evangelho a toda criatura e tal, como é que fica isso, professor? Você tem que entender que o conceito de pregação do Evangelho para a igreja primitiva é bem diferente do que é para nós hoje. Até mesmo porque eles não tinham Bíblia completa, lembra disso? Eles não tinham uma teologia sistemática, desenvolvida, amadurecida, organizada. Então, quando fala de pregação do Evangelho para a igreja primitiva, se você pegasse lá o irmão, sei lá, aqueles nomes esquisitos lá do livro de Atos, lá, o irmão Filólogo, né? E trouxesse o irmão Filólogo aqui hoje na aula e mandasse ele pregar o Evangelho aqui para nós, sabe o que ele ia fazer? Ele ia contar o testemunho dele. Pregação do Evangelho para o crente primitivo é contar testemunho, o testemunho dele, como é que eu era, como é que eu encontrei Jesus e o que ele fez na minha vida, ponto. Quem pregava doutrina na igreja primitiva eram quem? Os apóstolos. E por quê? Porque não havia um desenvolvimento doutrinário, nem a Bíblia completa ao alcance de todos. Agora hoje nós estamos numa situação diferente. Nós temos desenvolvimento doutrinário, nós temos uma teologia toda amadurecida, nós temos uma Bíblia completa, nós temos séculos de história que nos respaldam. Então hoje nós podemos e devemos pregar doutrina. Agora, se não tenho doutrina, melhor que primeiro eu feche a minha boca e aprenda a doutrina. Vou dar um exemplo lá da igreja de vocês. Uma irmã que foi minha aluna, e essa irmã é uma benção, tá? E eu acredito que vocês nunca ouviram ela pregar besteira, né? Até aquele jeitão assim meio, né? Mas eu nunca vi ela pregar, eu pelo menos nunca vi ela pregar uma bobagem. A irmã Marli, vocês conhecem ela, né? Não, o Fábio e a Berena não, os irmãos da Betel conhecem, a irmã Marli, né? Marli foi moça de si. Isso. A irmã Marli, ela se converteu na minha igreja. Ela foi minha discípula há alguns anos. E ela fez o primeiro curso de teologia que eu fiz aqui, o Instituto Bíblico Templos de Restauração. Ela foi da primeira turma, eu tenho foto da formatura dela. E aí ela saiu pregando. E a irmã Marli é inegável, né? Você pega lá os 5 ministérios, meu irmão. A irmã Marli é uma evangelista de ofício.
de ofício. A irmã Marli, na verdade, na minha opinião, toda a parte de evangelização da igreja lá tinha que estar na mão dela. Ela tinha que estar coordenando tudo, porque ela não é apenas uma evangelista, ela tem um ofício. Nos 5 ministérios você pode ter certeza, a irmã Marli é uma evangelista. É diferente daqueles que evangelizam e tal, do que aquele que tem ofício, tá? Agora, você não vê a irmã Marli falando uma besteira. Ela brinca, né? Ela vai e tal, mas eu pelo menos nunca vi a irmã Marli falando uma heresia, falando uma bobagem teológica. Porque o que a irmã Marli entendeu? Que antes de sair pregando para os outros, ela devia aprender para ela. Então ela sentou o traseiro na cadeira e fez 3 anos e meio de teologia comigo. E hoje ela não é uma benção? Aí. Entendeu? Vocês conhecem a pessoa que tem um testemunho. Não vejo ela falando bobagem, ela brinca e tudo, mas na hora de falar sério ela fala, ela é fiel na igreja, ela ganha a alma de montão. Ela não é de ficar parada, mas primeiro ela aprendeu. Então não importa o ministério de alguém, ele tem que fazer o que vocês estão fazendo aqui, se tornar firme na doutrina, gente. E quem não é firme em doutrina não deveria nem estar pregando. O que você ia falar, pastor? Eu já respondi. Então, nesse sentido, gente, Efésios é uma carta que desencoraja o cultivo de um evangelho particular e incentiva a universalidade e abrangência das doutrinas, das escrituras em toda a igreja. Amém? Então não existe o evangelho particular, né? De Paulo, de Apolo, ou da igreja tal, da denominação tal, do professor não sei das quantas. Não existe isso. O evangelho é universal, ou seja, ele é abrangente, né? E ele é abrangente nas suas doutrinas. Amém? E por onde que a gente começa, professor? Você pega lá a Epístola aos Hebreus, que fala o beabá, né? Arrependimento de obras mortas, a doutrina dos batismos, ressurreição de mortos, imposição de mãos, juízo eterno, né? Tem mais, são 7 se não me falha a memória, né? Enfim, mas ali em Hebreus ele fala que essas coisas são fundamentos da fé. Então o que a gente tem que fazer com a igreja? Primeira coisa, doutrinar. E doutrinar, como é que você alfabetiza alguém? Você alfabetiza alguém primeiro usando a cartilha, que é o beabá. E o beabá é isso aí: arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno e tal, tudo que fala ali, entendeu? E depois disso, aí a gente parte para coisas mais elevadas com a igreja. Entendeu? Bom, uma linguagem teológica humanista e individualista não contribui para a unidade do corpo de Cristo e torna-se uma arma mortal nas mãos do diabo. Paulo apresenta na epístola a questão do anúncio do evangelho entre judeus e gentios. Olha ali Efésios 2, 11, 12 e 15 e 16. Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora o 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, do que trata Efésios, além de guerra espiritual, regiões celestiais e tal, trata dessa questão que o Evangelho não deve ser humanista, não deve ser individualista. O Evangelho é anunciado a ambos judeus e gentios, que formam um corpo, a igreja em Cristo Jesus. Amém? Eu botei uma historinha do Calvin ali, né? Eu gosto muito dessa historinha, né? Ele falando com a formiga no formigueiro, olha só. Ei, formiga, você está trabalhando feito uma maníaca. O que é que você ganha com isso? O que a colônia tem feito por você ultimamente? E os seus sonhos? Ele falando com a formiga. Você não deve nada a ninguém. Deixe que os outros se virem. Vá embora, se descubra, expresse a sua individualidade. Aí ele olha e diz assim: se elas ouvirem, acaba o nosso problema com formigas. Entenderam a história? Quer dizer, se cada formiga embarcar nessa história aqui, acabou o formigueiro. Porque onde que está a força das formigas, o poder das formigas, né? A força do formigueiro está justamente na unidade. A mesma coisa é a humanidade, né? Se eles entenderem o que é a palavra, o que é o evangelho, né? Se uniram. Sim. Então o Evangelho, gente, é corporativo. A igreja é corpo de Cristo. A igreja não é organização apenas, ela é um organismo vivo, espiritual. Ele fala para a formiga aqui, né? Essa mesma história que ele fala para a formiga aqui, não é a história que ele fala, que muita gente fala por aí também para os crentes? Né? Não, olha só, né? Você não está ganhando nada, você está trabalhando tanto nesse ministério, você não está ganhando nada, é só o pastor, os líderes que estão lucrando, né? Você não deve nada a ninguém. Que negócio é esse de dar satisfação, fazer discipulado? Vai embora, se descubra. Expresse a sua individualidade. Você aqui é tratado como qualquer um. E tem gente que acredita nessas lorotas, e aí é bem o que o diabo faz. Fala essas coisas e diz assim: se eles acreditarem, acabou a igreja. Entendeu? Então, irmãos, eu vou estar hoje 10 da noite com o apóstolo Emerson e mais alguns pastores no Zoom, e nós vamos ter uma conferência com o presidente das igrejas, acho que é o Conselho de Igrejas de Paranavaí, eu não sei, é uma cidade aí fora, né? E nós vamos aí estar em 3, 4, 5 pastores debatendo numa sala sobre a unidade da igreja. Inclusive, fiquem de olho lá no meu canal, porque eu fiz um debate esses dias, eu e o apóstolo Emerson, e agora a gente está gravando os debates e vamos disponibilizando no YouTube também. Então fizemos um sobre a unidade da igreja e fizemos outro sobre como servir a Deus na quarentena. Logo vai postar lá no canal, tá? Temos que produzir conteúdo inteligente, né? Bom, olha o que o Martinho Lutero dizia: o problema central atacado por Paulo é a divisão na congregação entre os membros de origem judaica e os membros de origem gentia. Paulo escreveu aos Efésios justamente para conter esse avanço da divisão teológica que se instalava na vida da igreja local, pois estavam deixando o marco do verdadeiro evangelho que está cravado na cruz
os quais ensinara por cerca de 3 anos, fazendo os efésios crerem em Cristo Jesus como o trunfo da salvação de Deus para o homem, tanto para judeus como para gentios e a todos que se converterem. Paulo vai mostrar que Cristo é o Evangelho. Amém, gente? A palavra de Deus não é um livro, a mensagem de Deus não é um sermão ou uma aula. A palavra de Deus, a mensagem de Deus é uma pessoa, chamado Cristo. Amém? E Cristo não está dividido. Vamos lá, eu vou arrumar para a cabeça, mas vamos lá. Olha o raciocínio. Se a palavra de Deus é uma pessoa, Cristo, a mensagem de Deus é uma pessoa, Cristo, a igreja representa essa pessoa, é essa pessoa na terra, né? Que é o seu corpo, Cristo. E Cristo não está dividido, logo, aquilo que está dividido não é Cristo. Qual é o efeito que a divisão produz na igreja? Ela descaracteriza Cristo da igreja. Ela descontextualiza Cristo da igreja. A igreja que antes tinha uma unidade, uma identidade, uma característica, um chamado, um propósito, igreja local, estou falando. Quando acontece uma divisão, ela perde essa sua identidade, ela perde esse seu conteúdo, ou a maior parte dele, digamos assim. E por isso que a maior parte das igrejas, quando há uma divisão, elas acabam. E as que sobrevivem, como a minha, como a de vocês, né? Até sobrevivem, mas eu não me iludo, sobrevivem com várias sequelas, com várias dificuldades, e não é do dia para a noite, 1 ano, 2, 5, que isso passa, que isso muda. Demora um bom tempo para ela se contextualizar em Cristo de novo. Demora um bom tempo, entendeu? Por isso que nós precisamos ser agentes promotores da unidade na igreja, sempre. Então, Efésios 2, 13 e 14, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, da inimizade. Amém? Então, não sei se dá para ver a figurinha que eu botei ali, que o diabo quer isso aqui. Vocês viram que tem uma fila, né? E aí quando chega num ponto, a fila se divide e cada um entra num prédio que seria a igreja, mas o prédio está rachado no meio. Então perceba que uma meia igreja, seja para a direita, seja para a esquerda, não é uma igreja. Uma meia igreja não é uma igreja. Assim como um meio mecânico não é um mecânico. Um meio professor não é um professor. Sim ou não? Hã?
Você pergunta pro cara, né? E aí, como é que tá? Né? Tava doente aí mês passado, como é que tá? Ah, tô meio curado. Aí você pensa, né? Mas peraí, tá curado ou não tá? Hã? Você já pensou? Você vem, né? Quando eu abri a escola aqui, que eu fui lá e fiz a divulgação e tal, né? Os mais antigos, né? Já pensou se eu chegasse lá e dissesse: não, eu sou meio professor, irmãos, estou abrindo uma escola aí, você vinha estudar comigo? Quem é que quer um meio na sua vida? Ninguém, né? Você vai casar com a mulher, né? Ela diz assim: olha, eu vou ser meio sua esposa. Você casava com uma mulher dessa ou com um homem desse? Não, claro que não. Então, assim como ninguém quer um meio, ninguém bota fé em um meio, e um meio nunca será um inteiro, a mesma coisa é uma meia igreja. Ela nunca será uma igreja. Por isso que tem que haver a unidade. Tá, gente? Como a maioria das igrejas da era primitiva, a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, formada por judeus e gentios. Ao serem discipulados, foram motivados à unidade pelo Evangelho. Mas houve uma quebra considerável desta unidade por motivos raciais, religiosos, culturais e sociais, que faziam parte do cotidiano da igreja. Tal situação rendeu aos Efésios uma carta apostólica com orientações fundamentais no trato desse comportamento indevido. Recomendado por Paulo para ser seu representante, Tíquico foi enviado para consolar o coração da igreja e entregar as boas novas aos Efésios. Efésios 6, 21 e 22, vamos ler. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, não, né? Aquele não tem. Vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. Em algumas passagens de Efésios, passagens da Antiga Aliança, fundamentaram alguns dos principais ensinamentos de Paulo. Assim como em outros escritos do Novo Testamento, tais citações desses textos têm o propósito de consolidar o princípio do verdadeiro evangelho na igreja em Éfeso. Vamos ler ali: Jesus Cristo, Filho de Deus, pendurado no madeiro para a salvação de muitos. Então, Paulo cita muito o Antigo Testamento em Éfeso, e com qual intenção? Consolidar o princípio do verdadeiro evangelho naquela igreja. Qual é o princípio do verdadeiro evangelho? É Jesus na cruz, é Jesus no madeiro. Eu gostei muito dessa figura que eu coloquei aqui, ó. Vocês podem ver que ali a pedra de esquina, lá embaixo ali, né? Você sabe o que é a pedra de esquina, né? Ou pedra angular, né? A pedra angular é a primeira pedra que você coloca, né? E aí a partir dela você vai puxar a linha e ela vai dar o alinhamento, né? De todo o alicerce e de todas as dimensões do prédio. Então ali, né? Por que é chamado de esquina? Porque ela sempre fica numa quina, né? Então, você vê que a pedra angular dela sai a cruz, ó, Jesus Cristo crucificado, né? E qual é a base? O que está lá, a primeira fiada de pedras? O que está escrito ali? Ensino. Então a base da igreja é ensino. Igreja sem ensino é igreja sem base. Aí a segunda fiada
Comunhão. Como é que eu vou querer que os irmãos tenham comunhão e outras coisas se eu não ensiná-los? Por isso que o ensino é a base. Né? E aí a terceira fiada é o serviço. Se eu aprendi, se eu tenho comunhão, então eu vou servir. E a outra fiada ali é a oração. Como é que eu vou orar se eu não fui ensinado? Como é que eu vou orar se eu não tenho comunhão com ninguém? Que oração que Deus vai escutar de alguém que não tem comunhão? Como é que eu vou orar? Para que eu vou orar se eu não sirvo para nada, para ninguém? A ninguém. Por isso vem a oração. Para a minha oração ser escutada, eu tenho que aprender a orar. Para aprender, alguém tem que me ensinar. Eu tenho que ter comunhão. Eu tenho que servir. Vocês estão me olhando com uma cara, porque aqui está a resposta que vocês buscavam para uma pergunta que sempre incomodou vocês. Sabe qual é a pergunta? Por que que muitas orações não são atendidas? Aí a resposta. Porque as pessoas não são ensinadas a orar. Porque as pessoas muitas vezes não têm comunhão. Porque as pessoas muitas vezes não querem servir. Ou acham que isso não é tão importante assim. Ou acham que isso é para o funcionário da igreja, ou para o pastor, ou para o líder. Pastor tem que fazer isso. Aí a oração não tem efeito. Qual é a outra fiada ali? Adoração. Agora, que adoração eu vou apresentar se eu não aprendi a adorar, se eu não tenho comunhão com os irmãos, se eu não sirvo em nada e se eu nem tenho vida de oração? Aí eu vou lá cantar, ministrar, pregar. E qual vai ser o meu conteúdo? Zero. Então muito cuidado com isso. Vocês estão vendo como essas coisas todas estão ligadas? Ai, vamos adorar. Tá, tudo bem, vamos adorar, mas adorar sem fundamento, sem ter aprendido como é que adora? Adorar sem oração, que conteúdo que vai ter? Adorar sem servir ninguém? Ai não, eu sou da adoração, Deus o livre mandar eu lavar um banheiro. Deus o livre, não, levar a cesta básica lá na casa da irmã lá, não, isso é coisa para os diáconos. Eu sou da adoração, e o pior é o seguinte, o pior é que confundem adoração com música. Adoração pode ser através da música, mas ela não é só música. Então tem gente que fica aí, tem gente que na verdade é só cantoria, é só cantoria, não é adoração coisa nenhuma. Porque adoração pode ser de várias maneiras, eu não preciso de música para adorar. Música faz parte, mas não é o essencial. Ministério você que é do louvor, ministério de louvor, que adoração o ministério de louvor vai apresentar lá no altar, se não tem essas outras coisas aqui. Eu me lembro uma época que o nosso apóstolo mandou a igreja ficar, acho que foi 3 meses que ele botou o pessoal sem música, né? E eu me lembro que ele foi muito criticado por isso aí.
Mas ele estava certo. Sabe por que ele fez isso? Porque com certeza ele percebeu que alguma dessas coisas, ou até todas, estavam faltando. Entendeu? Porque, meu irmão, eu estava dizendo ontem para o Malaquias lá na porta de casa, entendeu? O pastor, ele vai pegando uma experiência, né? Eu nem sou tão experiente, eu tenho só 25 anos de ministério. Tem gente que tem muito mais experiência que eu, mas eu ando com gente que sabe mais que eu, né? Porque andar com quem sabe menos é burrice, né? Andar com quem sabe mais, né, irmão? Então, o que acontece, né? Você vai aprendendo a fazer as leituras. Pergunta para aquela ali, ó. Quantas vezes eu falo, ó, isso daí vai dar naquilo lá, isso daí vai dar naquilo outro, e não dá outro. Mas por quê? Porque, né, aí tem gente que espiritualiza, né, que Deus me mostrou. Não tem nada a ver com isso. É porque eu já estou experiente no ministério, você um dia vai estar também, e você vai começar a fazer as leituras, meu filho. Entendeu? Só muda o endereço, meu irmão, tudo igual. Então, tem fulano aí que eu bato o olho e já digo, isso daí vai dar naquilo lá. Ó. Tem situações que eu bato o olho e já digo, isso daí vai acabar nisso. E não dá outra. Porque tu faz a leitura. E essas leituras são muito importantes para quem é líder, titular à frente de uma igreja. Você precisa, se você vai assumir um ministério, você precisa aprender a fazer as leituras. E é isso aqui, ó, que vai ajudar você. Está aqui o fundamento. E aí? E a outra fiada lá em cima é o que? Evangelismo. Aí sim nós vamos evangelizar a alma, vamos evangelizar e vamos ganhar almas, né? Vamos evangelizar e vamos ter sucesso. Para evangelizar tem que aprender, tem que ter ensino. Para evangelizar tem que ter comunhão. Se eu não tenho comunhão nem com os de dentro, eu vou querer ganhar os da rua para quê? Para evangelizar tem que ter serviço. Evangelizar não é só dar folheto e ir lá falar que Jesus ama o cara. É quando ele está passando fome aí, você pegar e levar uma cesta básica. Se a casa dele estiver caindo, você ir lá ajudar a arrumar um telhado, ajudar a rebocar uma parede. Isso também é evangelismo, né? Para evangelizar tem que ter oração. Como é que eu vou tirar quem está na mão do diabo e achar que não vai dar nada? Para evangelizar tem que ter adoração. A adoração rompe as barreiras. E você vê que a gente põe a igreja, na verdade, de perna para o ar, né? Porque se eu não tivesse mostrado isso aqui e nem falado isso aqui, e mandasse vocês fazer esse gráfico, talvez a primeira coisa que vocês iam botar lá na base seria o evangelismo. Ah, pastor, a base da igreja é o evangelismo, temos que ganhar almas. E não, o evangelismo está lá em cima. A base é o ensino. Por isso que o ensino é tão difícil, porque ele está no alicerce. Cavar alicerce, alinhar alicerce, fazer sapata, botar as pedras, isso é fácil? Não. Qualquer um faz isso? Não, porque se qualquer um fizer, faz tudo torto, tudo errado. E aí o prédio sai todo assim, ó, já viu? Aquelas casas com a parede é toda assim, que o alicerce saiu todo torto. O que acontece? Você faz o alicerce torto, hein? Vamos falar de gambiarra de pedreiro. O cara faz o alicerce torto, né? Porque ele é meio pedreiro, né? E aí a parede sai torta. Aí, em vez de demolir a parede, arrancar o alicerce, fazer de novo, o que ele faz? Tira na massa. Aí aquela parede que, vocês estão rindo porque já viram, né? É aquela parede que lá embaixo o reboco é fininho, lá em cima o troço dessa grossura, né? A mesma coisa acontece na igreja, irmão. Entendeu? Vamos espiritualizar tudo, tira na massa. Quando o líder começa com esses papinhos, não, veja bem, irmão, eu interpreto desse jeito, porque o jeito que você interpreta é um, o meu é outro.
olho, né? E aí a coisa fica muito assim, o sonho, o anjo e não sei o que, e aí você vai olhar na Bíblia e dizer, não, mas peraí, mas esse negócio aqui que ele está falando não está batendo muito e tal. Pode ter certeza, quando o líder começa com essas conversas, ele está tirando na massa, para ver se alinha o negócio. E qual é o problema de tirar com a massa? É que um dia essa massa seca e cai. E aí é o problema de muita igreja por aí. Tem muito ministério hoje em dia que está assim, você olha, a parede secou e caiu os pedaços de um monte de lugar. Amém? Então nós temos que fazer a coisa certa, meu irmão. E pode falar o que quiser de nós, ministério de ensino, mas nós estamos lá no alicerce, e nós recebemos de Deus, para a glória do seu nome, uma capacidade, um chamado para fazer alicerce de maneira correta. Entende? Por isso tem muito ministério por aí torto, tirando na massa, caindo os pedaços, porque negligenciou o papel dos mestres e o papel do ensino e relegou os ensinadores lá em último lugar no ministério. Aí o troço saiu todo torto assim. Então hoje a igreja precisa redescobrir o ministério de ensino e colocar ele para funcionar no seu devido lugar. Amém? Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, gente. Hoje é aula normal, viu? Então eu dei 1 hora, a gente toma um cafezinho, eu vou dar mais 1 hora e aí a gente libera. Amém? Amém? Então, gente, continuando aqui na carta aos Efésios, a carta aos Efésios pode ser organizada da seguinte forma. Agora nós vamos olhar resumidamente a carta de Paulo aos Efésios, a estrutura da carta, né, os assuntos da carta. Então, primeiro capítulo 1 e 2, tem um texto-chave que o professor Juliano botou ali para vocês, que seria o texto-chave desses 2 capítulos, tá? O capítulo 1 e 2 fala da plenitude de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler juntos o texto-chave. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2:20, né? A palavra-chave aqui desses 2 capítulos é a palavra acesso. Então, em tópicos, do que fala esses 2 capítulos? Adoção de filhos, redenção, dispensação e predestinação, selados com o Espírito Santo da promessa, a esperança do seu chamado, a graça salvadora e a unidade pela cruz de Cristo. Amém? Avançando, capítulos 3, 4, 5 e 6. Esses 4 capítulos aqui, gente, falam do serviço dos santos. Santos existem para servir, né? Texto-chave, vamos lá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A palavra-chave aqui é a palavra diligentemente. Amém? Do que fala esses 4 capítulos? Tópicos: o discernimento do ministério de Cristo, conhecer o amor de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, não entristeçais o Espírito de Deus, imitadores de Deus, santos sábios, Cristo e a igreja, conduta dos santos, a armadura de Deus e o enviado que é Cristo. Amém? Fez uma boa filmagem aí, irmão? Depois bota no grupo lá para nós. Bom, a epístola aos Efésios
comprova sua relevância para a atualidade, especialmente em 3 áreas apresentadas pelo apóstolo com respeito à igreja. Em quais áreas Efésios toca mais, vamos assim dizer, né? Teologicamente falando. Na soteriologia. O que é soteriologia, professor? É o estudo sobre a salvação do homem. Soteriologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da salvação e as suas implicações. Lá no próximo nível aí, depois que vocês concluírem o fundamental, quem for continuar, quiser fazer intermediário, aí são as matérias do intermediário, viu gente? Soteriologia, escatologia, enfim, tá? Isso aqui é um campo vasto, tá? Então assim, Efésios trabalha muito isso daqui. Efésios 2, versos 8 até o 10, ó, vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, esses versículos aqui, teologicamente, são da área da soteriologia. Ele está mostrando ali que a salvação é pela graça, mediante a fé, que a salvação é um dom de Deus para nós, né? E que o que acontece quando alguém é salvo, né? Ele se torna criado por Deus em Cristo Jesus, ou seja, a nova criatura, né? Com qual propósito? Boas obras, ou seja, as obras de Deus através da vida daquela pessoa para uma determinada geração. Então veja que as boas obras não salvam, né? Elas são um dos fins para o qual somos salvos. Então você vê que quando coloca a salvação pelas obras, inverte, né? Pega o fim da coisa e bota para o início. Então eu não sou salvo por boas obras, eu sou salvo para boas obras. Deu para entender? Faço boas obras porque sou salvo. Isso. E essas boas obras aqui, Paulo vai dizer que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um assunto que nós vamos tocar no intermediário é a doutrina dos decretos de Deus. E dentro da doutrina dos decretos de Deus, né, é a soberania de Deus, os decretos de Deus, e dentro dos decretos a predestinação. Tá? Mas em Efésios também tem muito de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Ou seja, o que é a igreja? O que caracteriza uma igreja? Como a igreja se organiza? Como a igreja atua? O que não é a igreja? Tá? Então, em Efésios, Paulo vai trabalhar uma eclesiologia aqui, principalmente na questão de unidade. Em grego é a palavra honotes. Honotes quer dizer unanimidade dos cristãos nas mesmas verdades de Deus e possuir a graça e fé no mesmo grau, de forma similar. Em hebraico é a palavra yakat, se tornar unir, juntar, unanimidade de sentimento e afeição. Então ele vai dizer ali, vamos ver,
porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Efésios 2,14. Vamos lá. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Efésios 2,16. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2,18. Amém? Então a igreja é um corpo e esse corpo está em unidade. O que é unidade? Unidade são é a diversidade, né? Contribuindo e colaborando em uma sinergia, né? Para se alcançar determinados fins, para se atuar em determinados aspectos. Vou dar um exemplo bem claro, a diferença entre união e unidade. Você chega numa loja, bom, não tem como deixar de pensar numa livraria, né? Então você chega numa livraria, dentro da livraria tem os vendedores e tal, né? E 10 pessoas. Todos estão em união? Sim. Por quê? Porque estão no mesmo ambiente, estão no mesmo lugar. Agora, todos estão em unidade? Não. Porque ali tem gente que está ali com o propósito de vender, tem gente que está ali com o propósito de pagar uma conta, tem gente que está ali com o propósito de comprar um presente para si, tem gente que está ali para não comprar nada, mas vai só para olhar os livros, ver se chegou alguma novidade, como muitas vezes eu faço. Tem gente que está ali com o propósito de comprar, o Miguel, um presente para o professor, enfim. Tem gente que está ali para não fazer nada, não comprar nada, não ver nada, mas foi esperar alguém. Então todos estão em união, no mesmo lugar, nem todos estão em unidade. Vamos mudar agora. Você entra num banheiro público, tem 5 pessoas, todos estão em união, mas estão em unidade? Não. Tem gente que foi ali para lavar a mão, tem gente que foi ali para fazer número 1 ou número 2, ou não fazer nada, apenas entrou ali de repente para olhar no espelho. Banheiro feminino tem muito disso, entendeu? Tem gente que de repente entrou ali, né? Se é o cara que faz a limpeza, né? Para tirar os papéis sujos, para limpar o vaso sanitário, a pia e tal. Então dentro de um banheiro público tem um monte de gente em união, mas não está todo mundo em unidade, porque cada um que entrou ali entrou para fazer alguma coisa. De repente tem gente que entrou ali até para vender droga. Deu para entender? Então não confunda união com unidade, porque são coisas diferentes. E a igreja é chamada para muito mais que uma união, ela é chamada para uma unidade. Então a igreja tem que estar cheia de gente, e esse monte de gente tem que ser ensinado a perseguir, a ir atrás, a almejar, a desejar, a trabalhar pelos mesmos propósitos, que são os propósitos de Deus. Aí a igreja está em unidade. Agora, se eu tenho uma igreja cheia de gente, mas não está em unidade, eu tenho só união. E aí não tem muita diferença da livraria, do banheiro público, de qualquer lugar, do ponto de ônibus. Então qual é a diferença da igreja para outros contextos?
é que a igreja pressupõe unidade. Fala, Beriana. A unidade é estar em um propósito. Ou pelo menos perseguindo aquilo, né? Claro que nem todo mundo é igual, né? Entendeu? Mas a gente, né? Por exemplo, essa questão desse negócio do vírus aí, né? Está gerando em alguns segmentos da sociedade, né? Uma certa unidade, onde algumas diferenças são deixadas de lado e se pensa no bem maior, que é a saúde da comunidade. Aí vocês estão entendendo por que é tão difícil você fazer o povo manter a distância, usar o álcool, não sei o que, entende? Porque o povo conhece muito o conceito de união, mas tem muita dificuldade para o conceito de unidade. Agora, quando o povo começa lá, todo mundo, né, seguir determinadas normas visando o bem maior, o bem comum, aí começou a haver um entendimento de unidade. A unidade não precisa estar juntos fisicamente, ficar na. Exatamente. E outra união não Tem que estar junto, essa é outra diferença, né? Quando a gente faz, por exemplo, a aula pelo aplicativo, nós estamos em unidade, todo mundo ali está com o propósito de aprender, mas nós não estamos juntos fisicamente naquele momento. Agora, se um aluno chega e diz assim, não, eu não vou mais fazer o curso, porque agora tem que ter aula pelo aplicativo, claro que isso é só um tempo, né? Mas digamos que fosse um argumento, né? Isso significa que esse aluno, ele está em união, mas ele não está em unidade, ele não entendeu a unidade. Na verdade, ele não entendeu o propósito disso aqui. Compreende? Vamos lá. Sua ética. Paulo vai falar também bastante de ética aqui em Efésios, né? Grego ethos significa caráter ou comportamento. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Efésios 5:12. 5, 1 e 2, perdão, 1 e 2. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Então, vai aparecer muito a questão de ética na Epístola aos Efésios. Amém, gente? Para esse fim que a Epístola aos Efésios foi escrita, revelar que Jesus Cristo é o centro de tudo. Amém? Muito bem. Vamos agora falar de Filipenses, né? Epístola aos Filipenses. Bom, nós começamos 3 horas, né? 2 horas de aula, 5 horas a gente para. É isso, né? Agora são 4h40 já. Vamos aqui, mais uns 20 minutos. Bom, Filipenses são 4 capítulos, 104 versículos. Por volta de 358 a.C., o povo trácio, já viram nos filmes, né? Os trácios, né? Esses filmes de gladiador, essas coisas, tem muitos esses caras, né? Quem é os trácios? É o pessoal de origem indo-europeia, são as populações indígenas da Europa, tá? Naturais ali, primitivas da Europa, que viviam na região leste da Macedônia, né? Macedônia, atual Grécia. Foi conquistado por Filipe II, que veio a se tornar rei da Macedônia. Filipe estabeleceu uma cidade na região, a qual denominou de Filipos. Olha que original.
Nada modesto ele, né? Olha a carinha dele também. Ele não tinha um olho, né? Teve um olho que foi cortado com um golpe de espada em batalha. Então ele era meio... né? Bom, esse é o pai de Alexandre o Grande. Tá? Então nós temos o Império Trácio, o reino da Trácia, que foi conquistado por vários outros, dentre vários outros reinos, foi conquistado, os trácios foram conquistados por Filipe, que era rei da Macedônia. E aí então, Filipe estabelece o reino da Macedônia, e Alexandre então expande isso, se torna o Império Macedônio. Detalhe, Alexandre, por que Alexandre foi quem foi? Porque o seu pai entendeu desde cedo, e olha que o pai dele era um cara rude, né? Mas o pai dele entendeu desde cedo a importância de preparar um sucessor. Irmãos, o preparo de sucessor é muito importante. E quanto maior, vamos dizer assim, o líder, mais preparado tem que ser o sucessor. Porque senão ele não vai conseguir andar naquele patamar, vamos dizer assim, de excelência, né? Que se exige. Ninguém é igual a ninguém, mas todos devem perseguir, buscar a excelência. Amém? Então, olha a grande sacada do Filipe. Ele contratou um professor particular para o seu filho Alexandre. E o professor particular de Alexandre era nada mais, nada menos que Aristóteles. Ah, meu irmão, com um professor desse até eu, né? Entendeu? Aristóteles. Então, tu tá vendo? Não adianta, irmão. Toda a conquista começa pela educação. Por isso que nos anos 50, o que a esquerda fez no Brasil? Vamos parar com essa bobagem de luta armada, que nós não vamos conseguir vencer mesmo, e vamos dominar as universidades. E está aí a briga até hoje. Antônio Gramsci, né? Filósofo italiano de esquerda, que falou o quê? Que a revolução socialista, comunista, enfim, não se faria pela força ou pelas armas, mas sim pela educação. Vocês assistiram o link que eu botei lá no grupo? Eu vou botar no grupo, vocês me assistam ainda hoje, isso aí, amém? Comece a assistir hoje, eu vou botar depois de novo. Brasil Paralelo, assistiram? Você assistiu? Brasil Paralelo lançou essa semana um documentário chamado Pátria Educadora. Viu esse? 3 episódios. Primeiro episódio, a história da educação assim num panorama mundial. Segundo episódio, eles vão falar só de Paulo Freire e como é que isso se introduziu no Brasil. Terceiro episódio, eles vão mostrar a atual realidade da educação brasileira e vão mostrar também, Fábio, atende o rapaz ali para mim, por favor. Atende o rapaz ali. Ah, não, ele está indo embora já, beleza. Eu acho que ele pensou que era tudo. E vão mostrar também
toda a estrutura de funcionamento do MEC, tudo isso daí, e como que entrou corrupção e tudo nesse meio. Vale muito a pena vocês assistirem esses documentários, tá? E, inclusive eles vão falar do Alexandre e do Aristóteles também nesse documentário aí. Então, gente, Alexandre foi educado pelo melhor professor que existia na sua época. O cara dominou o mundo, velho. E aí nós chegamos a uma outra conclusão, viu? Educação não é gasto, é investimento. Quantas vezes eu tirei da mesa, né, mãe? Para pagar a melhor escola que eu podia para os meus filhos. Só que não deu outra, meu irmão. Quando meus filhos chegaram para fazer vestibular, pá! Rebeca, sem estudar, passou de cara em 2, sem pegar em um livro. Esdras remou um pouquinho mais e tal, mas também quando foi, passou. Fez pós e está fazendo um monte de coisa ainda hoje. Entendeu? Então a educação é investimento. Por isso que a pastora não pode reclamar quando eu fico comprando mais livros. Quando eu estou gastando, eu estou investindo. É o que eu respondo para ela. E a história está do meu lado. Então, no ano 42 a.C., a Macedônia foi palco da batalha de Marco Antônio e Otaviano contra Bruto e Cássio, que haviam assassinado, não é assinado. Meu, isso está na apostila? Só falta ter passado batido na apostila. Assinado. Não, risca ali, meu Deus, risca ali a Roma, é assassinado. Assinado, né? Parece que eles assinaram a camiseta do imperador. Assinaram o gesso. Não, gente, desculpa, é erro de português, tá? É falha de revisão isso. Por mais que a gente revise, sempre passa alguma coisa. Assassinado o imperador Júlio César. Após a conquista, Otaviano estabeleceu Filipos como colônia romana com o mesmo status de cidade italiana livre da taxação de impostos. A partir daí recebeu o nome de Colônia Júlia Augusta Filipenses. Os romanos gostavam desses nomes assim pomposos, né? Filipos destaca-se na Bíblia quando ali foi estabelecida a igreja durante a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 16, verso 12. Vamos ler. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Mais tarde, com a partida de Paulo, Silas e Timóteo, Lucas, o médico, teria permanecido lá, pois, sobre isso, Filipos era um centro médico do mundo antigo e possivelmente a sua cidade natal. Vocês sabem que Lucas é o único grego, né, da equipe de Paulo, vamos dizer assim, nos primeiros tempos. Depois vieram outros, né? E Lucas, muito provavelmente, a tradição conta, né, que ele conheceu Jesus também. Então vocês lembram lá quando alguns gregos vêm e procuram André, é André, né? Não, Filipe, e querem ver Jesus. A tradição diz que Lucas era um desses gregos e que ele teria ficado junto ao ministério de Jesus. Os outros voltaram. E quando teve lá o envio dos 70, ele teria sido um desses que foi enviado. Então Lucas não está no campo missionário há pouco tempo, e aqui ele já tinha idade, e muito antes de Paulo ele já... E Lucas, muito provavelmente, ele é natural da cidade de Filipos. Ok? Aprisionado em Roma, Paulo escreve a epístola aos Filipenses entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, encorajando espiritualmente a igreja local e seus líderes.
Paulo relata nos 4 capítulos da carta aos Filipenses sua gratidão em saber que eles apoiavam a causa missionária. Ele os motiva, com uma linguagem prática do Evangelho, a resolverem os problemas locais na igreja. Toda igreja tem problema local e essas coisas têm que ser resolvidas. Nós temos as ferramentas, né, irmãos, que são as Escrituras. Eu já fiz esse erro de deixar problemas locais sem resolver na igreja. Claro que nem tudo se resolve na hora, né? Tem coisas que tem um tempo certo para você mexer, mas querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que mexer, porque se você deixa... Então Filipos tinha várias dificuldades, pendências como igreja local, e Paulo encoraja eles, dizendo, não, vão, resolve isso daí. Ele vai dar ferramentas aqui nessa carta para eles trabalharem essas soluções. As soluções sempre estão nas Escrituras. As Escrituras são o instrumental da igreja. Amém? Você não mexe num motor sem a caixa de ferramenta, né? Da mesma forma, você não mexe na igreja sem as Escrituras. O teor dos escritos de Paulo aos Filipenses revela o conhecimento que ele tinha dos acontecimentos no meio da igreja local e viabiliza soluções. Não adianta você saber o problema e não apontar soluções. Na carta, todas as áreas da igreja foram tocadas e supridas com palavras de conhecimento de Cristo, de exortação, de dons recebidos, de comunhão, união e agradecimento apostólico, conforme vemos abaixo. Vamos ler ali, Filipenses 1. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra é muito importante, gente. Cooperação. Sem cooperação não se prega Evangelho, não se estabelece igreja. Sem cooperação se fica estagnado. Então tem muito ministério por aí, infelizmente, estagnado, né? Muitas vezes tem ministério aí, né? Tem oração, tem louvor, tem tudo aquilo que se espera que tenha numa igreja, mas não tem cooperação. E aí o ministério fica parado ali, né? Estagnado. Filipenses 1:5, né? Vamos ler. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1:9. Veja ali, pleno conhecimento e toda percepção. Lembra que eu falei sobre a importância de fazer as leituras corretas no ministério? É isso aqui. Quem faz leituras corretas é porque está percebendo o corpo à sua volta, o corpo espiritual, o corpo de Cristo, a igreja, né? Essas leituras, elas são feitas a partir das ferramentas que Deus nos dá, e isso nos dará um pleno conhecimento para trabalhar, para agir, para atuar. Vamos lá. No tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando todos juntos pela fé evangélica. Como é que devemos lutar? Juntos, né? Irmão, não existe exército que luta separado. Pode ser que um exército, né, lute em grupos diferentes, né, até com estratégias diferentes, né, fardas diferentes, comandantes diferentes, né, mas eles têm uma unidade, né, e um propósito, que é ganhar a guerra, né? Agora, não tem como dizer que é exército se não há cooperação, se eles quiserem lutar divididos, separados, né? Não tem como. E pelo que nós vamos lutar?
pela fé. Fé evangélica aqui não é evangélica no sentido de os crentes, os evangélicos, não é isso. Fé evangélica, ou seja, a fé fundamentada na boa notícia do Evangelho, de que se nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, se crermos com o coração, confessarmos com a boca, este santo Evangelho, este Evangelho eterno nos salva. É isso que é a fé evangélica. Amém? Filipenses 2: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uau! Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, se você se considera maior que os outros, você está em problemas. Agora, se você considera os outros superiores, você está alinhado com a doutrina. Amém? Vamos encerrar já. Só terminar essa sessão aqui. Vamos ali. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Outra. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ou seja, a obediência independe da presença ou não do líder. Filipenses capítulo 3: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Gente, olha isso. Os maus obreiros são comparados a quem? Aos cães. E Paulo diz para tomar cuidado com eles. Outra: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja isso, tendes em nós. Quem é nós aqui? Paulo e sua equipe. Então eles eram modelo e diziam para os irmãos: imita nós. Então é possível sim a gente ser um modelo, mesmo com as nossas dificuldades. E sendo um modelo, nós precisamos inspirar as pessoas a andarem também sendo modelos como nós. Ok? Outra: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Aonde está a nossa pátria? Nos céus. E aí chegamos no capítulo 4, né? E ele vai dizer ali no capítulo 4 o seguinte. Estou mostrando os versículos mais importantes assim, de cada capítulo, tá? Sede a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que tem que ser conhecida? A nossa denominação? Não. A nossa oratória? Não. A fama da nossa igreja? Não. A nossa moderação. O que é alguém moderado? Bom, melhor que um conceito é apontar para vocês uma pessoa. Apóstolo Jair. Não preciso dizer mais nada. Quando é que vocês viram o apóstolo Jair desequilibrado? Eu nunca vi. Nem doente ele perde o equilíbrio. Apesar de toda a dificuldade que ele passa,
Nunca vi sair da boca dele para mim ou para qualquer um dos colegas pastores uma reclamação. O cara é moderado, né? Nós estávamos lá na reunião com o prefeito, sabe? E aí assim, tinha um monte de gente lá, de liderança. E assim, ó, quando a gente saiu da reunião, entrou no carro, eu e o Emerson, a gente se olhou assim, sabe? E aí o Emerson disse assim: nossa, como faz falta o pastor José Alves, o apóstolo Jair, esses homens assim. Porque assim, ó, a gente tinha acabado de ver lá na reunião gente que falou coisa muito boa, sabe? E você sabe, sempre tem as figuras, né? E gente que falou assim a verdadeira asneira para a autoridade, né? Achando que era o máximo, sabe? Então assim você olha e vê realmente como determinados homens, né? O ministério deles, a presença deles, né? Tem alguns líderes aqui na cidade, como esses dois que eu citei agora, né? Que só a presença deles numa reunião como essa já fazia diferença. A própria autoridade já via com outros olhos, porque eram caras moderados, caras equilibrados, caras estáveis, entendeu? E agora a peteca está na nossa mão, eu disse para o Emerson. Agora nós temos que perseguir esses valores e nos tornarmos esses homens, porque a cidade precisa, né? O bastão passou para a nossa mão, né? E tem pastor que não se dá conta disso, entendeu? Às vezes tem pastores da cidade, não estou falando de um modo geral, da cidade, que não perceberam ainda isso, que nós como uma geração, vamos dizer assim, mais nova, precisamos nos trabalhar para alcançar esse nível de qualidade ministerial, espiritual e tudo mais. Amém? Bom, e sabeis também vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E finalmente a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, amados? Amém. Bom, então nós vamos parar aqui na página 32. Olha que bênção, nós avançamos quase 10 páginas, né? Eu comecei na 24, né? Não? É? Não? Ah, não, desculpa. É 28. Tá bom, 4 páginas. Mas avançamos. Então marque aí na 32, né? Ali em Filipenses, Paulo define, marcado aí? Slide 119, marque o slide. Slide 119. Amém?